Meus amigos, que alegria estar aqui. Hoje eu quero comentar com vocês aquilo que eu li nessa semana e que me chamou a atenção. A gente sempre está lendo a Bíblia aqui em casa, comentamos, eu e a minha esposa, aquilo que lemos. Muitas vezes lemos juntos, aliás, diariamente lemos junto a palavra de Deus também. Mas o que eu venho aqui nesse momento é dizer para vocês que é muito importante a leitura da Bíblia, porque a leitura da Bíblia ela te dá um conhecimento muito grande com relação ao reino de Deus e o significado da tua pessoa, né, no reino de Deus. Né? O que você significa no reino de Deus? A importância que você tem no reino de Deus. Isso que é fundamental na leitura da palavra de Deus. Então é importante que você leia a Bíblia. E a Bíblia ela é para ler, para ser estudada e também para ser comentada. Né? Você não pode ler a Bíblia para ficar para você, só para você mesmo. Não, leia a Bíblia, comente com outras pessoas, é importante, por isso que eu estou aqui para comentar com você uma passagem que me chamou a atenção. Eu já li muitas vezes, mas a Bíblia ela se renova a cada dia, parece que a palavra de Deus ela é renovável a cada dia. E essa semana me chamou a atenção a leitura que eu fiz, e não é a primeira vez que eu leio essa passagem, sobre aquele momento, aquele encontro épico de Jesus com o Zaqueu. O Zaqueu era um homem rico, cobrador de impostos, ele era, na verdade, o chefe, desculpa, ele era o chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles judeus que cobravam impostos para o Império Romano. E eles eram chamados de publicanos. Eles faziam esse trabalho para o Império Romano, eles cobravam o valor que vinha do Império para cobrar de cada um, eles cobravam sempre a mais, eles faziam falcatruas, na verdade é isso. Né? Então eles não eram muito queridos, eram judeus na mesma, mas eles não tinham um bom conceito dentro da comunidade judaica e por isso mesmo eles eram até deixados de lado nos eventos, nas festas, nos momentos importantes em que os judeus se reuniam. Então, os publicanos ficavam à parte, porque não eram pessoas benquistas pela comunidade judaica, exatamente por isso, porque tinha muita falcatrua, faziam muitos desfalques, cobravam impostos a mais, e Zaqueu era muito rico, exatamente por isso, e era chefe dos publicanos, era o chefe maior, imagina. Então Zaqueu um dia soube que Jesus ia passar por Jericó. Zaqueu morava ali em Jericó e Jesus ia passar por ali. Então o que Zaqueu fez? Ele sentiu no coração o desejo de ver Jesus também. Então ele foi para o local, para a avenida principal, a rua principal, lá em Jericó, e foi ver a passagem de Jesus por ali. Ele queria ver Jesus, só que ele chegou lá, tinha muita gente, muita gente. Então eu imagino que era uma rua assim extensa e gente de ambos os lados, e certamente tinha uma certa organização, porque Jesus já tinha ali um conceito muito grande e vinha com a comitiva grande, vinha com os seus apóstolos e também aqueles seguidores que eram permanentes e que ajudavam Jesus no ministério. Então, Zaqueu chegou ali, aquele público enorme, ele viu que ele não podia ver Jesus tranquilamente, porque Zaqueu era de pequena estatura, e apesar de ser rico, né, milionário, ele foi e procurou uma árvore para subir na árvore, né? E ali ele já mostrou que estava bastante interessado em ver Jesus e queria a todo custo ver Jesus, e ele mostrou a sua simplicidade também, porque ele subiu numa árvore para ver Jesus passar. E ele ficou ali acompanhando, espreitando, vendo, e de repente apareceu Jesus e ele ficou olhando. Certamente, agora é uma imaginação minha, certamente Jesus vinha abençoando pessoas, curando pessoas na sua caminhada, na sua trajetória. Gente de um lado e do outro, deveria ter uma certa organização para que o público não interrompesse a caminhada de Jesus ali com os seus discípulos. E quando Jesus se aproximou então do local onde estava Zaqueu, que Zaqueu estava em cima da árvore, Jesus olhou para cima e disse: Ei, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Olha só.
Que fantástico isso! Já pensou? Jesus chegou ali, não havia nenhum relato de algum momento Jesus e Zaqueu terem conversado, se encontrado ou coisa parecida. Zaqueu nunca tinha visto Jesus na vida. Ele correu lá para ver Jesus, ele estava lá. E de repente ele foi surpreendido. Jesus chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce daí, vem depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Que maravilha, que maravilha. E Zaqueu então desceu rapidamente da árvore. E agora eu imagino que Zaqueu correu lá e abraçou Jesus. Oh, Jesus, que maravilha, que bom te ver. Agora conta-me, Jesus, como sabes o meu nome? Jesus deve ter dito para ele: ô Zaqueu, não te preocupes com isso. Isso é coisa para outra história, para outro momento. Importa que eu fique na tua casa hoje. E Zaqueu, então vamos por aqui, Jesus. E foram então em direção à casa do Zaqueu. O povo ficou murmurando. Isso está escrito, o povo murmurou, porque, olha, imagina só, Jesus vem por aqui, por Jericó, e fica na casa do pecador, vai para a casa do pecador, não sei o quê, vai lá fazer festa com o pecador, aquela murmuração toda, mas Jesus foi para a casa do Zaqueu. E então, quando Jesus entrou na casa do Zaqueu, certamente os apóstolos todos entraram também, mas aquelas pessoas conhecidas ali do Zaqueu também adentraram a casa. E Zaqueu, como era rico, deveria ter ordenado ao povo, aos seus comandados ali da casa, que fizessem uma boa refeição, porque estava a receber Jesus. E conversa vai, conversa vem. Estou comentando com vocês isso, porque me chamou muita atenção também. A gente imagina muito o que tem acontecido, né? Eu já estou imaginando ali uma mesa grande, muitas cadeiras, móveis bonitos, tudo estilo colonial, assim, né? E o pessoal lá, a governanta lá na cozinha já dando ordens, vamos lá, vamos fazer uma comida boa, tá aí Jesus, todo mundo curioso. Então, realmente foi um momento muito importante na vida de Mateus. De Mateus, não, de Zaqueu. Então, Zaqueu chegou o momento e disse para Jesus: Jesus, em outras palavras, quero abrir o meu coração, né? Porque Zaqueu estava tocado. Zaqueu estava diante de Jesus. Então, Zaqueu abriu o coração para Jesus. Nós, quando estamos diante de Deus e ficamos tocados, nós abrimos o nosso coração ao Senhor. Zaqueu, naquele momento, disse para Jesus, entre outras coisas, certamente. Na minha imaginação, foram muitos assuntos que Zaqueu trouxe para Jesus naquele momento, naquele encontro. Mas ali está escrito que Zaqueu falou para Jesus: Senhor, eu quero, é o meu sonho, é o meu desejo, de tudo aquilo que eu tenho, a metade distribuir aos pobres. De tudo aquilo que eu tenho, quero dar a metade aos pobres. E, em outras palavras, Jesus também, confesso-te que naquilo que eu tenho defraudado alguém, naquilo que tenha cometido alguma injustiça, eu quero pagar e 4 vezes mais. E eu imagino que Jesus falou para ele: Zaqueu, você é um homem corajoso. Você é um homem corajoso. E agora está escrito ali, nessa passagem, que Jesus disse para Zaqueu: hoje há salvação nesta casa. Aqui na tua casa há salvação. E você, imagino que Jesus
disse palavras que não estão escritas, mas eu imagino que Jesus disse para ele: e você, pela tua atitude, pela maneira com que você está agindo e pela confissão dos teus pecados, não tenho dúvidas que você é filho de Abraão. Filho de Abraão. E Jesus deve ter complementado. E está escrito que Jesus disse: o Filho do Homem veio para buscar o perdido. Jesus se referindo a ele mesmo. Eu vim buscar o perdido. Então, Jesus quis dizer para o Zaqueu que Zaqueu era do povo escolhido por Deus e que estava perdido. Estava perdido exatamente pela maneira com que agia, pela forma com que agia, pelos desfalques que dava com relação à cobrança de impostos, pela desonestidade que praticava. Mas que pelo seu arrependimento chegou salvação na casa do Zaqueu. Então, amados, essa palavra é muito forte. É muito forte porque Jesus disse: está confirmado com isso que você é filho de Abraão. Muitas vezes, as pessoas que aceitam a Jesus, Zaqueu ali naquele momento estava dizendo, confessando seus pecados a Jesus, ele estava aceitando Jesus como Salvador, porque Jesus foi ali para salvá-lo. Então, todos nós que aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, também somos filhos de Abraão. Por essa palavra, todos que aceitam a Jesus, que abrem o seu coração, são filhos de Abraão. E Jesus deve ter dito para ele: e sendo filho de Abraão, você é filho de Deus. Então, está bem claro isso para mim. Que quando nós aceitamos a Jesus, nós somos filhos de Abraão. Filhos também do Deus Altíssimo. Então, isso tem peso de glória muito grande, gente. Tem peso de glória muito grande. O que significa isso? Ser filho de Abraão, ser filho de Deus. Olha só, não somos simplesmente descendência, nós somos filho. Nós somos filho. Isso é muito importante. É muito importante isso. Então, você aí que é cristão, que aceitou a Jesus como teu único e suficiente Salvador, você já sabe a resposta que você pode dar quando alguém questiona: meu irmão, o que significa ser cristão? O que significa para o cristão estar no reino de Deus? Então você pode dizer: isso significa muita coisa. É algo tremendo, é algo grandioso, é uma glória imensurável. É ser filho de Abraão, é ser filho de Deus e é ter Jesus como único e suficiente Salvador. Quer mais, meu irmão? Quer mais? Então, olha, leia a Bíblia todos os dias e reflita na palavra de Deus. É muito importante lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia e também comentarmos. Por isso que eu vim aqui comentar com vocês sobre isso, porque eu acho que é realmente algo muito grandioso quando nós entendemos a palavra de Deus. E aqui está um entendimento muito grande, que o que Jesus trouxe para Zaqueu, trouxe para nós também. Somos filhos de Abraão e, claro, filhos de Deus, e temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Um grande abraço e até outro vídeo a qualquer momento.